E aí, voltamos ou não? Voltamos. Estou te vendo. Estou te vendo. Agora você está em qual? Você está na sua ou você está no Wi-Fi? Eu tentei fazer pelo do celular, ele falou que ficava embaixo. Aí eu troquei aqui do 5G pro outro, porque tem duas aqui em casa. Então eu tirei, Ah, então o 2G funciona melhor às vezes. então aí eu tirei o 5G, agora eu tô fazendo o outro. Vamos ver se Ah, vai. perfeito. Aqui em casa eu faço isso também. Aqui em casa eu faço isso também. Coloco no 2D, no 2G, que no 5G não funciona, não. Eu Mandar um abraço, pessoal, aqui, o Cheng, aqui, São Paulino doente, grande Cheng, Guido Bueno, Alexandro. Um abração para vocês, gente. Pode falar, Luiz. Então, desculpa a todos aí pelo problema aí, a gente de conexão, mas a gente tava falando da portuguesa, né? E aí, Aham. então, o que eu acho? Acho que a gente precisa valorizar mais. Eu, pelo menos, se eu fosse a chefia de alguma equipe e tal, as pessoas. Pô, se o futebol paulista está na fase decisiva, coloca equipes paulistas, nada contra, sem bairrismo, sem nada. Os caras vão ter que estudar para ver do jogo, mas eles não vão saber detalhes. Né? E aí o Perfeito. Noriega foi bem. O Edson Vieira, que foi treinador do São Bento, ele falou que jogou no Botafogo, falou do seu. Muito amigo meu. Muito amigo Então, meu, né? falou do burro da Central, o apelido do burro da Central. Então, quer dizer, sabe, coisas que para o torcedor do burro da Central, para o torcedor do São Bento, para o torcedor de Piracicaba, pô, os caras querem que você tenha carinho pelo produto, pelo time dos caras, pela torcida dos caras. E acho que está faltando isso, né? Eu acho que as É transmissões. isso mesmo. E o que eu tenho, uma reclamação particular minha, eu tenho muito analista de desempenho. O comentarista está muito analista de desempenho. É linha daquilo, é linha daquilo, é linha daquilo. E, pô, explica para o cara. Você quer falar, é a segunda bola? O que é uma segunda bola? Não é todo mundo que se entender a segunda bola. A linha alta tá assim, a linha baixa tá. Explica o que é isso, né? Tem gente Sim, que sim, fala. é. Só que ficou uma análise de desempenho para mim terrível. Tem muitos jogos, eu sou sincero com você. Eu tenho pay-per-view, eu gosto de assistir tudo quanto é jogo. Mas eu tenho assistido muitos jogos sem som. Como eu gosto de ficar comentando, eu gosto de ficar comentando no Twitter, eu tiro o som e vou embora, cara, porque tá duro. Perfeito. Luiz, vamos entrar um pouco agora no acontecimento dos clubes aí. Vamos falar primeiro do Cruzeiro, cara. O Cruzeiro numa crise tenebrosa, né? O Cruzeiro não se acerta, perde ponto. Acredito eu que isso aí vai ser uma tendência. Tem muitos clubes que vai estourar crises igual a do Cruzeiro daqui a uns anos, que a coisa é feia administravelmente dentro, internamente do clube. Eu falo isso porque eu já trabalho em diversos clubes do interior aí, sei como é que funciona. Imagina num time grande, se no time do interior chega no nível das coisas que eu vejo, imagina num time grande. Então, você acha que o Cruzeiro sai dessa? Como é que vai funcionar? Agora sai o Anderson, chegou o Ney também, que foi vítima no Goiás, estava com o time inteiro com Covid, aí o cara volta, faz a sacanagem que fizeram com ele. O que você vê da situação do Cruzeiro, Luiz? Cara, sabe o que eu lamento? O Cruzeiro é um exemplo claro do Brasil. Porque, pô, o ex-presidente gastou dinheiro em boate. É boate mesmo, aquela coisa. O cara, o cartão corporativo dele, ele foi para um puteiro, cara. Com desculpa tal. Não, mas português claro mesmo, português Entendeu? claro. Então, eu acho que ninguém vai preso nesse país. É o retrato do Brasil, Cruzeiro. Os caras torram dinheiro, faz contrato. Você viu que o Fábio tem 2 contratos com 2 empresários e ele que tratou a renovação do contrato dele, mas 2 empresários ganharam para renovar o contrato do Fábio. E eu tive uma vez, eu fui levar o Filipão, uma vez eu fui levar o Filipão num programa Arena, que era do Kleber Machado, lá no Sport TV ainda. Eu era do Globoesporte.com, ainda setorista do Palmeiras. Uma passagem lá atrás. Eu comecei em 2005, foi uma passagem. E aí o Filipão estava me falando que uma vez, lá, não foi nessa última, não, foi na penúltima que ele veio para o Palmeiras, ele foi cobrar o presidente do Palmeiras na época, e ele falou, cara, eu vi no balanço do clube aí que o empresário ganhou 100 mil para me trazer para o Palmeiras. Eu tratei direto com você. Se acontece com o Filipão, cara, se acontece com o Fábio, você imagina. Então, o que eu acho? Que esses clubes precisavam passar por uma devassa de gente séria. Todos, todos.
Vamos pegar o exemplo do São Paulo, que é meu time do coração, que o Carlos Miguel Aidara foi afastado do cargo e o presidente atual, o Leco, acobertou. A gente não sabe o que aconteceu. A única coisa que a gente sabe, da pouca coisa que aconteceu, é que o Wesley, aquele que veio do Palmeiras para o São Paulo, foi a namorada do Carlos Miguel Aidara que contratou. Sim. A namorada do cara contratou o Wesley. Então você... Mas tem diversas negociações, né? Tem diversas negociações dela, né? Sim. Então, você vê nas mãos de quem estão os clubes, né? O Palmeiras, para sair dessa situação complicada que ele estava, o Paulo Nobre teve uma atitude nobre, né, para fazer até um trocadilho. Ele pegou quase $500 mil do bolso, assinou um cheque, tirou o Palmeiras das dívidas bancárias e aí, com uma sucessiva administração bem feita, estádio rentável, que uma empresa... Quase $500 milhão, não, quase $500 bilhão, né? 500 milhões ele colocou no bolso dele. Milhões, exatamente. Eu te falei. Aí você tem o estádio, se acerta com a W Torre, faz um negócio legal, sócio torcedor, traz a Crefisa, que também a dona da Crefisa é patrocinador do Palmeiras, tem interesse político, não importa. Fez contrato, tudo rentável, o Palmeiras está numa situação tranquila. Por uma administração com grana e com profissionalismo. Então, vê que é possível. Olha a Portuguesa, como está. O presidente, a gente não sabe por que a Portuguesa caiu. Quem ganhou com isso? Nem a Portuguesa, porque a Portuguesa talvez saiba e não revelou. É o presidente, né? O presidente vendeu. Agora só resta a dúvida, né? Se foi o Fluminense ou o Flamengo que pagou naquela época, né? Então, mas a gente sabe, o Ministério Público entrou e não conseguiu. Então você vê, cara, o que eu lamento nesse país, como um todo, e aí para o futebol também, ninguém vai preso. Ninguém vai preso. Agora parece que querem os bens do ex-presidente do Cruzeiro, enfim. Tomara que os clubes comecem a aprender, cara. Você tem que, sabe, é que nem aquela história que aconteceu agora com o Figueirense. A torcida foi lá, invadiu o campo, bateu em jogador, jogou rojão e tal. É fácil você identificar. Enquanto um clube não tiver macho ali, como teve um Paulo Nobre, que afastou o torcedor uniformizado. Tinha até jogador de diretor de torcida uniformizada que jogava e falava para o treinador que se não jogasse o filho dele, apanhava. Ele limpou todas as categorias de base, ele mandou todo mundo embora, só ia ficar lá quem fosse do Palmeiras, reformulou. Olha o Palmeiras hoje jogando com o Verón, você vê um monte de moleque, Gabriel Menino, Patrick de Paula. Eu faço categoria de base. O ano passado polarizou Palmeiras e São Paulo ganhando quase tudo, sub-15, sub-17, sub-13, sub-20. O Palmeiras chegou na Copa do Brasil e no Campeonato Brasileiro da molecada. Enfim, é possível você, o Cruzeiro, sair dessa. Mas para sair dessa, ele vai ter que fazer como o Palmeiras. Vai ter que se afastar de todo mundo, se tiver que prender, vai ter que denunciar, vai ter que mostrar como tá mostrando agora, contratos irregulares, jogador com 2 contratos, vendeu um moleque de 14 anos para um cara que, enfim, tá cheio de mutreta ali. Se você começar a colocar negro na cadeia e começar a pegar os bens do cara de volta, aí você vê uma luz do fim do túnel. Se o Cruzeiro não fizer isso, aí vai ser difícil para ele, como está sendo. Você vê que já começou com 6 pontos a menos, porque uma dívida na FIFA, a FIFA tomou 6 pontos. Então, cara, eu acho que tem que pagar, você tem que cortar na carne. Mas o cara é dirigente, tem uma ala, não quero saber. Essa ala pode não votar em mim, eu posso, não importa. Cana, vamos denunciar, vamos fazer. Ele tem bens, ele roubou tanto, vamos pegar de volta. Se você fizer isso, eu creio que o Cruzeiro consiga se reerguer. Porque como todo gigante, ele consegue se reerguer. Tanto que tem um cara lá, que eu acho que é um dos patrocinadores, que é dono de uma rede de supermercados, que trouxe alguns reforços, que colocou algum dinheiro no clube para fazer o clube transitar, pelo menos, na situação. Até para a próxima dívida que veio depois da punição, ele poderia cair para a Série C. Esse parceiro foi lá e evitou isso. Então você vê que o nome, a marca, tem muita gente boa, mas você tem que denunciar, ir para cima e, sincero e honestamente,
mostrar que você é grande também, punindo quem foi pequeno com você, quem foi ladrão. E essa mudança do Ederson para o Ney, o que você acha? Você gosta do Ney? Eu conheço o Ney como pessoa, acho o Ney sensacional como pessoa, cara. E acho que o Ney é o cara que conhece muito o Cruzeiro. O Ney, né, desde quando aquela época do Ipatinga, a gente sabia que o Ipatinga era meio que um Cruzeiro B, quando o Ipatinga surgiu daquela maneira, chegando em Copa do Brasil, sendo campeão mineiro. E o Ney estava na frente de tudo aquilo. Tem muita gente que... O Brasil é muito fácil, o Brasil rotula demais. O Brasil aqui tudo, o cara vai mal num clube, o cara já se rotula, treinador de Série B, treinador de não sei o quê, treinador... Não é nada disso. Eu acho que o Ney é um cara capaz, eu gosto muito do Ney Franco. É o último treinador do São Paulo Futebol Clube campeão. Né, 2012, o último treinador campeão pelo São Paulo foi o Ney Franco. Teve aquela história com o Rogério Ceni, teve aquelas coisas, sempre que acontece no futebol direto. Mas eu gosto do Ney e acho que o Ney pode sim ajudar o Cruzeiro. Também acho, cara. Eu acho que até por isso, por essa experiência com a base, com o time B, com a molecada, com o futebol mineiro, um cara também que tem um temperamento, conheço ele também, muito legal. Eu sempre gostei quando eu viajava pelo Sempre muito calmo, né? Sempre falando muito calmo. Eu sempre gostei quando eu viajava pelo Sport TV, a gente geralmente ficava nos hotéis que ficava concentrado do time que visitante. E aí, quando eu ia caminhar assim e tal, eu passava no hotel do time da casa e no horário do almoço para conversar com os treinadores. Então, o Ney, o saudoso Vadão, caras que eu sempre gostei de bater papo, porque esses caras te ensinam, falam como o time dele está jogando, quais são os problemas, coisas que você não conhece. Aquilo que o Muricy Ramalho fala que a gente não sabe 20% é verdade. A gente tem que ter também a humildade de falar que a gente não sabe, porque o futebol tem vários atenuantes dentro lá que acontece que você não sabe. Às vezes o principal jogador se separou da esposa, morreu a mãe, o cara, aquele tormento que ele não está jogando nada, tem um sentido que você às vezes não sabe e você precisa analisar aquilo também para poder fazer um desempenho dele como um todo, que aquilo pode estar afetando o cara também. Então, e o Ney, esse cara de bom de papo, bom de grupo, sossegadão, aquele problema dele não foi nem ele com o Rogério Ceni, foi ele com o auxiliar dele. O Rogério Ceni. O auxiliar dele brigava com todo mundo, né? O auxiliar dele era até péssimo. E aí, ele sabe disso. Ele sabe disso, conversei com ele. Ele foi bobo. Ele foi bobo. Se eu brigo com você, mesmo você sendo filho do presidente, o presidente não pode vir só porque você é filho dele. Um exemplo assim aleatório. E o Ney sabe que a briga do Rogério com o auxiliar, o Rogério tinha razão. O cara veio, não, você cala a boca, não sei o que estava apitando o jogo. Aí falou, pô, vai falar cala a boca pro Rogério? Aí o Rogério foi para cima do cara. Aí o Ney, óbvio, o Ney, em vez de tentar serenar a coisa, ele errou, ele sabe disso. Se você conversar com ele, ele vai te falar. Ele errou também, o Rogério se cedeu e ele também, porque ele não foi ver quem... A hora que ele descobriu que a cagada foi do auxiliar dele, já era tarde. O Rogério já entrou naquela ou eu ou ele e ele se ferrou. Sim. Justamente por isso. Mas, enfim, eu acho que é um cara que pode ajudar o Cruzeiro. Eu acho que ele precisa também colocar um padrão que, sinceramente, o Anderson... Eu assisti o jogo ontem do Cruzeiro. Tudo bem que o Cruzeiro estava ganhando 1-0, que foi um erro burro, né? Na saída de bola. Péssimo. Os 40 do segundo tempo, nessa fase que tá. Mas o Cruzeiro vem se arrastando. O Anderson não conseguiu taticamente. Aquele começo que a gente viu, de repente o time se perdeu, ele não conseguiu com peças ali, enfim. E acho que o Ney é um cara muito de ajeitar o time. Aquilo que você falou do Goiás, eu concordo plenamente, sacanearam. Onde já se viu? Vamos pegar um exemplo na Série B, o Sampaio Correia. Teve porrada, o Léo Condé que tá lá. Porrada, ele no primeiro jogo foi adiado, ele teve uma porrada. Agora que ele está começando, ele ganhou o primeiro jogo com o elenco todo dele completo. Então, a partir de agora, se você achar que não funciona o trabalho dele, você pode ir embora. Aí é covardia. Você ficar analisando o cara sem 6, sem 7, sem 5, sem 8. E o Ney já tá do ano passado, né? Os caras, ele subiu com o Goiás, ele fez um trabalho legal com o Goiás. Você tem que analisar tudo isso, né? Então, eu acho que o Cruzeiro tem as duas situações. A diretoria tem que ser macho mesmo, tem que ter macho e cortar na carne e seguir, deixar a justiça
mostrar quem tem razão, se tem nego que roubou, se não roubou, fazer devolver dinheiro para o clube, esquece a ala política, deixa quem tem que se ferrar, e no futebol também dar respaldo para o treinador e deixar a coisa fluir. Se você conseguir dar uma reforçadinha no time e tal, mas pelo material humano que tem, acho que dá para fazer uma campanha muito melhor do que está acontecendo. Com certeza, ainda mais o nível da Série B, né? O nível que não é lá essas coisas aí, dá para fazer coisa melhor, tenho certeza. Até pela camisa que tem o Cruzeiro também, né? Exatamente. É um dos que, assim, numa Série B, um dos que mais vai sofrer por falta de torcida, né? Que a torcida com certeza faria uma diferença enorme. A torcida que normalmente, quando os clubes caem para a Série B, abraçam o clube de uma maneira bem legal. Aconteceria com o Cruzeiro também, tenho certeza. Aí é um atenuante a mais, que o Ney vai saber lidar com isso também. Mas eu concordo com você, a tendência é que o Cruzeiro melhore. Eu também acho isso. Passou alguém aqui me perguntando, passou aqui, do Casares no São Paulo, não sei, eu vi aqui que a gente estava conversando. Eu acho que o Casares vai ganhar a eleição, acho que vai ganhar até... já ganhou, né? Já ganhou, no São Paulo, e acredito, eu tive até com a assessora de imprensa dele batendo papo com a Cíntia, assessora de imprensa, ou ela trabalha com ele, ou ela está ajudando, mas enfim, conversando com a Cíntia também, batendo papo com ela. Eu acho que ele tem ideias muito inteligentes. Eu queria que fosse o Marco Aurélio Cunha, porque Total. o Casares e o Marco Aurélio Cunha foram os dois conselheiros mais bem votados na última eleição, e aí são dois caras mais jovens, com cabeça e mentalidade, né? Então é uma pena que não sejam os dois. Mas eu torço e acredito que vai ganhar fácil o Casares, e eu tenho gostado, falo com ele nas mídias sociais sempre, tenho falado para ele: Casares, se você fizer o que você está falando, você pode ter certeza que eu vou te aplaudir. E ele está toda hora nas mídias sociais, toma uma porrada, responde, tudo com educação. Espero que ele continue assim quando assumir a presidência também, que acho que é o caminho da modernidade. São Paulo precisa de um caminho da modernidade, porque o São Paulo ficou naquela parada de soberano, e aí, rapaz, ficou... caiu na... acreditou que era soberano, e aí virou até meio mundano, infelizmente. Com certeza, com certeza. Ali, então vamos aproveitar o gancho do São Paulo, já vamos entrar para dentro do campo. Então, a gente pega o Diniz como treinador. O Diniz é o treinador, acho que o São Paulo Futebol Clube hoje em dia é o time mais bipolar que existe, né? Você pega um jogo contra o Atlético Mineiro, no primeiro tempo espetacular, que acabou perdendo, quem olha o resultado final, 3-0. Tá, teve o gol anulado, que nós conversamos no começo da live aqui, que mudou o jogo todo. Pega o jogo contra o Fluminense, o primeiro tempo péssimo. Aí você vê as mudanças no intervalo. Quem analisa futebol, quem analisa o São Paulo Futebol Clube deve ter ficado com 30 pulgos atrás da orelha, né? As mudanças que ele fez, ele colocou Brenner, não tirou o Gabriel Sara, que eu não consigo entender, que só ele vê que o Gabriel Sara consegue ser taticamente importante para o clube. Eu não consigo ver essa importância no Gabriel Sara, que ele erra todas as saídas de bola, as jogadas morrem no pé dele, ele não... E tá queimando ele, você insistir com um menino dessa idade aí, se ele tem capacidade, se ele vê essa capacidade, ele tá queimando, porque a torcida acaba tá odiando o menino, né? E o que não é certo também, mas é o que está acontecendo. Aí ele me dá a sorte de aos 4 fazer um gol de uma bola parada. Aí você muda completamente, né? No escanteio, com 4 minutos de jogo, você empata o jogo com o Fluminense. 4 minutos depois você vira o jogo, aí você muda completamente o ambiente, você muda completamente o andamento de tudo aquilo que veio do vestiário. O Fluminense já tudo que queria fazer já não consegue fazer mais. Como é que você vê o Diniz na frente do São Paulo? Você foi o primeiro a falar que o Pato ia sair, não foi? Foi. Porque é o seguinte, principalmente do São Paulo, né, eu gosto de todos os jogos, mas eu vou acompanhando no Twitter e vou analisando. E aí o Pato era titular dele, de repente o Pato virou quinta opção, eu cobrei ele. E o assessor dele me escreveu, falou: Ademar, o Pato tá indo para... É por isso que ele não vai jogar mais, o Pato vai sair. Ok que ele poderia ir para o Atlético, mas aí nem o Atlético, nem o Inter... O Pato, ele quer namorar... Ele casou com a filha do Silvio Santos. Ele tá querendo só curtir o baú, por enquanto. Tanto que o Inter, pode ver, o Atlético deu um ultimato para ele, o São Paulo ligou para ele, deu um ultimato para ele, ele pegou, titubeou. Aí ele rescindiu, o Inter falou: pô, vem que o Guerreiro machucou. Ele preciso de um tempinho para eu pensar. Não, então já contratou outro também. Então, eu tô achando que o Silvio Santos comprou agora a Libertadores, acho que ele vai ser o... Para ele. Comprou para ele.
e vai falar, agora você vai ser meu comentarista aqui, fica com a minha filha em casa lá e comenta o jogo aí. Tô achando isso. Mas enfim, que querer jogar ele não quer mais, né? O Junqueira perguntou aqui para mim só rapidinho do Duílio. Eu acho que o Duílio que vai ganhar a eleição no Corinthians, cara. Principalmente depois do nome que deram para a Arena e tal. Eu acho que o Andrés vai voltar a ter força e o Duílio, que vai ser candidato da situação. Eu não acredito na posição do Corinthians, não, mas vamos voltar ao São Paulo. O São Paulo, que eu acho é o seguinte, lá, eu gosto muito do Diniz, gosto muito dele, eu já participei de alguns eventos, bater papo com ele e tal, e é um cara que aquele cara pilhado lá no banco de reservas não é o cara fora, que ele é o cara... E desde a época do Audax, acompanho ele, quando ele foi campeão com o Votorati, com o Paulista do Jundiaí, quando estava começando na carreira, ele tem um esquema tático só, é o que ele acredita. Mas ele já deu uma melhoradinha, que antigamente ficava mais a bola atravessando para goleiro e vinha para o goleiro para não sei o quê, e ele percebeu que em time grande isso daí o torcedor derruba ele. Então, embora ainda o São Paulo tenha aí, às vezes eu fico muito com raiva disso, já é bem menos, você percebe que já é bem menos, você já vê o goleiro dando uns estourões, às vezes mais. É uma coisa, é um pequeno avanço. O que eu acho é como ele tem um estilo, ele acredita no sistema de jogo dele. Né? Então, e ele faz alguma... Por exemplo, o Sara, era para ele se machucou, e aí o Antony acabou jogando, e foi quando o São Paulo campeão na Copinha, o Sara jogava naquela função ali. Sim. O Sara é meio atacante, mais atacante do que meio até. Só que ele está jogando de segundo volante, cara. Eu acho que o Sara é prejudicado. Então ele não tem... Ele vai ter... E aí quando ele fala que é importante taticamente, porque ele gosta do cara que... É o seguinte, eu não sou da posição, você quer que eu jogue ali? Então eu vou treinar. Só que o moleque vai errar muito. Um cara que tá errando muito, né? Na fase que tá. Como nossos analistas de desempenho dizem, é o cara do terço final do campo. O cara tá lá na defesa. Então você percebe que é duro pro cara também. Então, aí isso também, por exemplo, o Daniel Alves, de melhor lateral direito do mundo, melhor lateral direito da última Copa América, para que colocar o cara virar comum no meio-campo? Porque ele quer? Pô, e acho que o Daniel estava jogando bem, não estou criticando o Daniel, não, mas ele estava jogando bem de um jeito comum. Como qualquer um meia podia jogar bem, o Hernanes podia jogar bem, como alguns jogos jogou, como se o Você paga 1,5 milhão pro melhor do mundo, pro lateral, melhor do mundo, né? Que joga aberto, não precisa, se ele não aguenta mais como lateral, Ademar, coloca ele como, por exemplo, numa segunda linha do meio, aberto, ele jogava né? no Paris Saint-Germain assim. Isso, na segunda né? linha de 4, né? A segunda linha de 4, aberto pelo lado direito. Exatamente. Quando ele conseguir, ele repõe. Quando não conseguir, você tem o cara que faz a dele ali. É simples. Aí ele deixou de ser o melhor lateral, ou um ala, ou qualquer coisa pelo lado direito do mundo, para ser um meia esforçado. Mas, enfim. O que eu acho do Fernando Diniz é que ele precisava ter um pouco de variação de jogada. Variação de esquema. Confundir o adversário, não só e principalmente jogadas mais de linha de fundo. O time às vezes precisa abrir mais, sabe? Não precisa profundidade, né? Precisa da profundidade. E treinar a bola aérea defensiva. O São Paulo toma gol de bola aérea defensiva demais. Como aconteceu contra o Mirassol, como tinha acontecido contra o Red Bull Bragantino, lá no Paulista. Tá tomando muito gol. Então, mas como ele ganhou as 3 vitórias, você vê, ele gosta de jogar com aquela... Vou de novo dos analistas de desempenho, com a defesa adiantada, né? Os zagueiros mais ou menos na intermediária. A melhor dupla de zaga do Brasileirão que o Flamengo deitou ano passado foi a do São Paulo. Porque ela era bem protegida. A melhor zaga do Campeonato Brasileiro do ano passado foi a do São Paulo. Só que se você fizesse esses caras jogarem lá quase perto do meio campo, o Bahia deitou e rolou em cima do São Paulo, teve pênalti, o goleiro defendeu, fez 1-0, tudo nas costas dos dois. Porque os caras não têm velocidade, cara, para ficar postando corrida com atacante. O que ele fez? Ele colocou um moleque da base que joga muito, jogava de volante até na Copinha, é zagueiro de origem, jogava de volante, e colocou um lateral. Aí esses caras correm, que é uma barbaridade, então priorizou o quê? O esquema dele, não o jogador. Entendeu? Então isso é a minha crítica a ele. É o jogador que se adequar ao que ele pensa, vai jogar. E acho que você não pode ser assim.
Quer dizer que se você tem um grande jogador, ele não vai jogar porque esse grande jogador, no seu esquema, ele não vai conseguir render. Né? Então, E outra coisa da zaga também, que ele queimou demais o Arboleda e o Bruno Alves, os dois jogavam sem proteção nenhuma. O Tietchan não marca ninguém no meio. O Tietchan não é um volante pegador, não é um cara ali. Então, o tempo inteiro. Então, o Hernanes não é, o Daniel Alves não é. Os caras. O segundo volante não é. Ali você o Luan. O Luan, né? O próprio Exatamente. que ele colocou como segundo também não é. Então, o São Paulo é um time vulnerável na marcação. E por isso que o São Paulo, os atacantes cansam tanto, reclamam demais, porque os atacantes correm demais para marcar também, porque eles sabem que o time não é pegador, cara. Então, essa é uma preocupação, mas acho que ele ganhou sobrevida, acredito eu, a não ser que, de repente, uma sequência aí de derrotas e tal, mas acredito eu que até o final do ano, na administração do Leco, ele vai ficar. Também acho. Agora, até porque, Luiz, os treinadores, assim, os mais badalados, ninguém vai aceitar vir. Correndo o risco de chegar em dezembro com a eleição, vai embora. Né? Porque o presidente agora ele não tem como garantir fazer um contrato de 1 ano e meio. Ele não tem como fazer isso. Ele não vai estar aí. Não vai estar mais aí, né? Eu acho, aí eu vou falar, eu acho. O André Costa está perguntando o que eu acho do Volpi. O Volpi é meia boca, gente. O Volpi é meia boca. O Volpi é que ele é o meia boca melhor que o São Paulo já teve. A concorrência era muito baixa. Mas ele voltou com mal, tomando cada gol. Gol contra o Fluminense mesmo era defensável. De fora da área, no canto dele e tal, sabe? O gol contra o Corinthians é uma vergonha. Né? O gol que ele tomou contra o Corinthians é uma vergonha. Aquela saída em falso do último gol do Mirassol, outra vergonha. Então, enfim. Mas o Volpi, para mim, é um goleiro de regular para bom. Não vai ser nada além disso. Depois do Rogério Ceni, ele é o melhor, mas o melhor entre os piores. É isso que eu penso dele. Não acho que é um goleiro confiável, não. Eu preferia, por exemplo, assim, quando o Praz anunciou que ia sair do Palmeiras, eu pegaria um Praz, nem que fosse para 1 aninho, 2 aninhos, que você ficaria mais enfim. O Vitor, né? O Vitor do Atlético Mineiro encostado. Né? Caras assim, né? Eu acho isso. E em relação ao São Paulo, eu acredito que o Muricy vai ser o homem forte do São Paulo na próxima administração, que eu acredito que vai ser do Casares. E o Muricy, que está lá no Sport TV, eu estava lá quando eu saí de lá, ele estava lá, já estava lá. O Muricy, ele quer ser o cara de Cotia. Ele quer ser o Milton Alves, que tenha mais... que seja o chefão de Cotia e o cara que vem ali no CT para falar, ó, esse pode, testa esse. Porque lá, eu já estou ficando velho, né? Em 96 do Expressinho, eu era setorista do São Paulo, quando ele era auxiliar do Tele. Porque, na verdade, o auxiliar do Tele não era o Muricy, era o Oscar, não sei se vocês lembram. O Oscar, em 1990, ele veio para assumir o Tele. O Tele veio para ficar 6 meses só no São Paulo. O treinador seria o Oscar. Aí o Oscar, ele recebia uma proposta sempre 6 meses da Arábia, ia embora 6 meses, ganhava um tufo de dinheiro e voltava. Aí o Tele irritou, falou assim, pô, eu não quero um auxiliar desse aí não, pô. O cara... Aí o São Paulo tirou o Oscar e colocou o Muricy. E aí em 96 o Muricy, que foi campeão da Comebol com o Expressinho, que tinha o Caio, Rogério Ceni, Denilson, KT e outros mais ali, aí... Jameli, Pavão, Rogério Ceni. Exatamente. Essa molecada toda que vinha da base, o Muricy, se ficar sendo chefão de Cotia, na coordenação de Cotia de todos os times. E aí 94, né, Luiz? Hã? 94. 94. Está certíssimo. 96 assumiu o lugar do Tele. Isso, 96 o Tele teve o AVC. Exatamente. Então, aí eu acho que o Muricy vai para o São Paulo e ele fazendo esse papel que ele adora, de sendo o homem forte de Cotia, todos os treinadores da base, tudo passando por ele, conversando, analisando com ele, esse pode, esse não pode, esse fica, esse não fica, esse se quiser aproveitar lá, e fazendo a transição de Cotia para Barra Funda, eu acho que o São Paulo estaria muito... São Paulo que já revela bem, que já trabalha bem,
acho que São Paulo teria um cara que ama o São Paulo, que é São Paulino, assim, e que faria esse trabalho melhor do que ninguém. Porque não pode um clube também estar em crise financeira, com um clube que nem o São Paulo, com tanto jogador que revela, né, Luiz? Você não pode ser. Você vende, cadê o dinheiro? Cadê a crise só aumenta? É um negócio bem estranho. É o que a gente falou, a questão das comissões, quem ganha aqui, quem é que vende ali, né? Para onde que vai. Aí você traz um jogador que. Se a gente pegar a lista de jogadores dos últimos 6 anos, aí, 7 anos que passaram no São Paulo, ganhando rios de dinheiro que não apresentava absolutamente nada. Né, que, assim, que a gente sabia que não ia apresentar nada, mas que no meio desse processo todo, comissão para A, comissão para B, comissão para C. Então, na minha conversa com o Marco Aurélio Cunha, ele foi bem claro, ele falou assim, o problema do São Paulo não está na hora que você sobe os garotos da base, e nem os caras que você contrata para resolver, que nem o Daniel Alves, você pode contratar esses caras, o problema está no meio disso aí. É um cara que você é um cara que você contrata, vamos dar nome, um Diego Souza, divulgou que era 10 milhões, na verdade foi 13 milhões e 600, porque teve comissões com salário altíssimo, aí o cara sai de graça, você empresta o cara pro Botafogo de uma maneira esquisita, isso aí tem diversos. Você pega aí nos últimos anos. Você pegar Diego Souza, Jusilei, Cícero, tudo, cara, essas coisas esquisitas que a gente, lamentavelmente, acontecem, né? Então, assim, e você vê, o Antony, em real, mais de 100 milhões deu pro São Paulo, pô. Quer dizer, você vai vendendo, moleque. Se você for pegar aí os caras que já saíram, só recente, nós vamos falar de 2, 3 anos aí, é dinheiro como que... Só que aí você traz essas contratações de Cícero, de Jusilei, de Diego Souza, essas coisas malucas aí, é aí que o Wesley lá atrás, e é isso aí que é o perigo. Aí eu concordo contigo. Então eu espero que o Casares, que para mim vai ganhar fácil essa eleição, e tem acompanhado muito o que ele tem falado, que ele disse que vai por merecimento, vai que não sei o quê, tem que ser remunerado, mas tem que dar retorno. Enfim, eu estou gostando muito do discurso e espero que ele coloque na prática que o São Paulo volte a ser um clube organizado, um clube que está fazendo, com razão aí com o Fernando Diniz, o aproveitamento da molecada e que as contratações pontuais sejam do nível do Daniel Alves, tudo bem e tal, mas que o próprio Volpe, que achou que era o cara, eu não acho ele um grande goleiro, mas, enfim, se você quer apostar em algumas contratações, o Arboleda quando veio e tal, beleza, faz parte. Agora não dá para você ver essas coisas malucas aí, o Jusilei que São Paulo paga salário ainda, o Cícero que saiu, o Diego Souza, essas maluquices aí. Se você tivesse perguntado todos esses caras aí, você tinha o Caleri aí fácil, por exemplo, dando um exemplo de um cara que se identificou com São Paulo e fica jogando nos times de quinta categoria lá que paga um salário grande. Ele joga pelo salário. Você poderia pagar um salário grande para um cara desse daí, se você não traz a velharada toda por milhões e milhões. O Caleri, na verdade, ele é vítima dos empresários que ele escolheu para ele também, né? Sem dúvida. Assim, os empresários dele compraram o passe dele lá e fazem o que querem com ele, na esperança que vão... Você sabe que essa é uma revolta que eu tenho no futebol. O jogador burro. O empresário fala tudo para ele, sabe, cara? Por exemplo, o Igor Gomes, que eu acho um baita jogador. Pô, o empresário dele vem a público meter a boca no Fernando Diniz. E o cara experiente que nem o Wagner Ribeiro, né? Se eu sou ele ou o pai dele, ele rompeu com o Kaká, porque quando o Kaká foi pro Milan, o Kaká, acho que tinha direito a $1 milhão do Milan, ele liberou pro São Paulo. Não, o São Paulo vendeu ele por 8 milhões na época, alguma coisa assim. O empresário dele ficou bravo, que é o mesmo do Igor Gomes, e o pai do Kaká falou, não, tudo bem, então a partir de agora você toma a sua linha, a gente toma a nossa. Você tem que ter personalidade, cara. Você tem que ligar para o amigão, fecha a sua boca. Que eu perdi a posição, é eu que ganho aqui. Você não tem que falar nada, que o treinador é isso, é aquilo, que põe eu de costa, que põe eu de frente, que põe eu do lado, que está prejudicando. Isso é um problema meu. Você não é pago para isso. Né? Quando você não tem personalidade e deixa o cara... E o Fernando Diniz soltou as análises dele depois do jogo e encheu a bola do Igor Gomes. Trabalhador, é um cara que se identifica com isso. Só falou coisa boa do cara. Aí o empresário fica soltando, mesmo que ele esteja fazendo a coisa errada, deixa o Igor Gomes falar com o treinador, cara.
Ah, perfeito, perfeito. Corinthians, o Andrés hoje deu uma declaração que encerrou, né, o trabalho dele no Corinthians, que não volta mais, que agora, após a eleição, ele tira o time de campo. Isso ele já tinha falado antigamente, né? Eu É, acho que, por exemplo, o pessoal fala do naming rights não é nada disso. O naming rights é você ter 15 milhões por ano, em 20 anos, você ficar preso a uma marca por 20 anos, por 15 milhões, qualquer patrocinador master hoje em dia paga muito mais do que isso. é isso Né? aí. Paga muito mais. É um dinheiro que vai direto para as dívidas, né, do estádio, não vai entrar nada. Ele jogou para a galera, ele esperou o momento certo de divulgar isso, que é ano eleitoral, ano eleitoreiro lá dentro do Corinthians, o time tá horroroso, o time tá uma merda, e né, a coisa não flui, então ele tirou o foco completamente, como ele tentou tirar o foco falando que traria o Rogério Ceni, né, deu uma declaração agora Agora que para ele não teria problema nenhum que traria o Rogério Ceni. O Andrés é macaco velho, né? Então opa, não caio muito nessas resenhas dele, não. se você ficar fazendo essa análise que você falou é correta. Se você pegar aí por 20 anos o valor que ele está falando, é mixaria. Mas É. como o clube está muito endividado, e ele endividou o clube com política, com um monte de situação aí e tal, porque na verdade o Juca Kfouri recentemente divulgou um vídeo aí, não sei, e todo mundo viu. O Juca Kfouri mesmo falou: o trato que o Andrés tinha com o PT era não pagar o estádio. Não sabia que ia ter essa devassa que teve na política. E olha que o Juca adora o PT. Adoro o PT e adoro o Corinthians. É. Ele foi extremamente sincero, né? Uhum. E deu uma quebrada que o Andrés ficou revoltado com isso, né? Porque, na verdade, o acordo era esse: vamos construir o estádio, papapá, 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 vocês não vão pagar nada. E aí, quando veio o auge da situação, que Dilma caiu, que não sei o quê, enfim, não quero nem entrar muito no aspecto político, aí nas devassas, vai pagar. E aí o Corinthians teve que pagar. Mas Pegaram o Odebrecht, pegaram os caras do Odebrecht, foram aparecendo as coisas, vai ter que pagar. O acordo não era esse, o acordo era não pagar, Uhum. né? E aí sobrou para o clube. Então o Andrés colocou o Corinthians nessa situação ruim. E vai sair com o Corinthians na situação ruim. O dinheiro vai dar uma amenizadinha, claro. Mas, como você disse, ao contrário da Arena do Palmeiras, o Palmeiras tem a renda, né? O Palmeiras, eventualmente, tem alguns jogos que ele não pode jogar lá, como aconteceu aí na final da Liga dos Campeões e tal, mas faz parte. Mas o dinheiro é dele e tal. Eu acho que não dá para comparar uma coisa com outra, né? Sim, sim. Mas eu acho que a administração, e o Andrés tem dito isso, eu participei de uma entrevista com ele pela Tati, lá de Ribeirão Preto, e ele estava falando que realmente ele contratou muito e errou. Eu acho que não foi só esse ano, ele já vem errando sucessivamente, né? Então. É que os títulos apagaram muita coisa, né, Demar? Que mesmo errando alguma coisa, o Corinthians ganhou muito título nos últimos anos. É o que apaga muita coisa. Exatamente. Aí apaga e dá aquela amenizada, né? Mas eu acho que a Sim, administração dele foi mais temerária do que qualquer coisa. sim. Hoje surgiu a notícia que o Atlético Paranaense ofereceu o Camacho pelo daria o Wellington e pegaria o Camacho, né? Que Não o aceitou. treinador gosta muito do Wellington. O Corinthians não aceitou, né? Me parece que o Corinthians consegue contratar porque o Wellington, o contrato dele vai vencer em dezembro, cara. O Atlético não é bom. Entendi. Então o Atlético estava tentando fazer esse rolo aí, porque eu acho que o Wellington já falou que não vai renovar e ele vai perder o cara de graça. Então acho que o Corinthians parece que mapeou isso aí e parece que ele vai tentar uma proposta que não seja agora, mas que no final do ano ele venha. O Grêmio estava querendo o Wellington também, né? Também. Então, mas o Atlético, quando percebe que o Atlético de bobo, o Petralha não tem nada, não. Você sabe disso. Sou, Ele claro. percebe que alguma situação, olha o que ele conseguiu com o Rony com o Palmeiras. Olha o engodo que é o Rony. Ele dá um 30 e poucos milhões de reais, né? Ele foi esperto, ele divulgou aqui que o São Paulo queria, que o Corinthians queria, valorizou o moleque pra caramba, o Palmeiras foi lá e caiu, pagou. Foi o Pablo, quando esse aqui quer, esse aqui quer, esse aqui quer, o São Paulo vendeu bem pro São Paulo também. Eu acho o Pablo um bom jogador, mas não o valor que o São Paulo comprou, né? Comprou alto pra caramba. Sim, sim.
Essa semana, passando para o Santos, essa semana o Santos tem diversos embates com o Atlético Mineiro, né? Tem dentro do campo amanhã, na quinta-feira tem a audiência São Paulo e Santos, né? Da confusão toda jurídica, né? Na quinta-feira tem audiência, e também está muito próximo a venda do Everson para o Atlético Mineiro, do goleiro. Então, já são diversas novelas que vão se encontrar essa semana. Como é que você tem visto o Santos? O Santos, até que eu acho que em termos de resultado, tem surpreendido, né? Porque a maneira que começou aí o campeonato aí, tudo indicava que o Santos ia ser brigar para não cair, né? Mas o Santos consegue mais uma vez ter surgido do nada, trouxe o Cuca também é bom a curto prazo, né? O problema do Cuca também já é quando você aumenta um pouco o relacionamento com o pessoal. Era o Leão, né? Exatamente. Uma resposta imediata e depois a coisa fica meio complicada, né? O Cuca, mas eu acho que o Santos, em talentos individuais, Soteldo, Marinho, Carlos Sanches, esse João Paulo, eu gosto dele desde a base do goleiro. O Veríssimo. O Veríssimo, é isso que eu ia te falar. O Luan Pérez se encaixou bem, o Felipe Jonathan, o lateral esquerdo. Acho que o Pituca, acompanha desde o Botafogo de Ribeirão Preto, não está bem, não tão bem assim, mas é bom jogador. Enfim, o Santos tem uma molecada boa também por trás. O que eu acho que o Santos foi muito mal administrado. O presidente do Santos é muito ruim, né, cara? Ele é muito louco, né? Nossa senhora, cada coisa que ele fala. Tanto que ele falou que ele não vai concorrer, e a pior é que ele não vai concorrer. Acho que vão depor ele, né? Ele vai acabar com o impeachment. Ele acha que vai ser antes da própria eleição, acho, né? Pelo que eu tô vendo. E foram sucessivas, assim, aqui no São Paulo, administrações ruins por parte dos últimos presidentes, né? Então você vê que o Santos vende também e está sempre endividado, cara. E assim, mas a sorte, como ele pegou o Cuca, que é um arrumador de time, ele arrumou o time, ele deu uma ajeitada no time. Talentos individuais, acho que o Santos tem, mas o problema do Santos é que ele não tem um grupo tão forte, né? Ele não tem tantas opções assim para o esquema de um campeonato brasileiro tão longo. Você vê que amanhã contra o Atlético tem uma porrada de desfalque que ele vai ter aí. Então ele tem. E isso aí deve ser uma normal. A novela do Everson, do Sacha, acho que o Santos se deu bem, conseguiu, dentro das possibilidades, aí tudo. Porque ele devia. Um retorno financeiro, né? Ele devia para os caras, né? É. Não tem. Então, aí depois foi lá, correu, pagou um pouco de não sei o que e tal. E agora, com o próprio Atlético, eu acho que nessa troca, até o José Wellington, acho que é José Wellington, né? Que é o volante que vem para o Santos, o Ellison. Sim, José Wellington. Que vem para o Santos, ainda vem mais uma grana e tal. Eu acho que o Santos, porque o Santos tá atrás de jogador, a gente sabe que ele não pode contratar. Não pode registrar. Ele não pode porque a FIFA o puniu, ao contrário do Cruzeiro, com 6 pontos, ainda pela parte só de calote, né? Então ele tinha 4 dívidas. Eu estava falando com o Ademir Quintino, até meu amigo, que cobre muito bem lá o Santos. 2 ele já pagou. Só que o grande problema é o Kleber, o zagueiro que está lá na Ponte Preta, né? Essa dívida do clube, acho que é com o Hamburgo, se não me engano. Essa é o Kleber Reis. É o Kleber Reis. Essa daí é altíssima e essa que vai dar problema, viu? Porque o clube lá falou que não dá um desconto, não dá 10 centavos por cento de desconto. Quando você não precisa de dinheiro, você não dá desconto mesmo. Você não precisa do dinheiro, você fala assim, eu quero receber tudo. Aí, se quiser contratar, vai ter que pagar. E aí, para arrumar o dinheiro? Vai ter que vender alguém para poder arrumar esse dinheiro. Né? Eu achava que eles estavam querendo vender o Veríssimo. Mas acho que no máximo ofereceram 6 milhões de euros. Eles pediram 10, os caras desistiram. E acho que eles perderam a grande oportunidade ali de você acertar ali e pagar. O próprio Atlético queria o Veríssimo também, né? Exatamente. Então, mas assim, perderam uma grande oportunidade de poder pagar. Não sei como que ele vai fazer, mas sem pagar, não vai contratar ninguém. Tanto que me falaram que tinha interesse no Ricardo Oliveira, que está parado. O próprio Robinho, agora não sei se ele vai continuar na Europa, mas também está parado. Tem um monte de cara aí que... O próprio Elias, que está treinando lá. Hoje estava conversando com um zagueiro que disputou o Campeonato Gaúcho. Só que, pô, se está conversando do Caxias, caras, né? Se está conversando com esses caras, é sinal o quê? Que ele tem algum plano para poder receber dinheiro com a venda de alguém e pagar. Porque não adianta nada que ele está proibido de contratar, né? Sim. No Palmeiras, o menino lá salvou o Luxemburgo, né, no último domingo, porque eu acredito que se perde aquele jogo com o Bragantino lá, ele também já ficaria por Bragança. Ele que conhece tão bem o Bragança. Muito rápido, né? O moleque é muito rápido. O Luxemburgo deu azar,
porque esse moleque, para mim, é o substituto do Dudu. Não comparando, mas eu faço muito jogo de base. O ano passado, fazendo jogo de base, o São Paulo o São Paulo ganhou o primeiro jogo do Palmeiras na final sub-17 de 2-0. O Palmeiras ganhou de volta de 4-2, foi para os pênaltis, o São Paulo foi campeão. O Verón e o Gabriel Silva, que é o moleque que está no banco agora também, jogando demais. O Patrick de Paula, Gabriel Menino também, mas foi, enfim. Aí, o time tinha perdido do Red Bull por 2-0 a final do Sub-20. O treinador falou, me pega esses dois aí. Pegou o Gabriel Silva e o Verón, meteu no Sub-20, o Palmeiras ganhou por 3-0, 2 do Verón e 1 do Gabriel Silva, ou 2 do Gabriel Silva e 1 do Verón. Esses moleques jogavam nos dois, cara. Eles davam show nos dois, no Sub-17 e Sub-20. Jogam muita bola. E aí, esse moleque que entrou fazendo a diferença, fez um gol e deu um passe pro outro. Eu acho que essa molecada, se o Luxemburgo começar a dar mais chance pro Gabriel Silva, já tem o Verón, o Gabriel Menino e o Patrick de Paula, a base do Palmeiras é fortíssima, cara. E tem o lateral. Então, Lucas Esteves. Que por isso que tá mandando embora o Diogo Barbosa, né? O Diogo Barbosa tá indo pro Grêmio. Até eu vi que o Esteves, ele machucou hoje, acho que não vai ficar à disposição para o Clássico, se não me engano, ele machucou no treino de hoje. Esse é outro moleque de seleção de base. Então, se o Lucha for malaco, porque começa realmente a apostar na molecada e começa a deixar os medalhões e falar, eu tentei, cara. Eu tentei, esses caras não estão dando resposta. O torcedor vai te dar sobrevida e não vai se perceber que a molecada está ganhando chance. Eu acho que acho que é um caminho. Mas também acho que também existe, às vezes, uma cobrança excessiva com o Luxemburgo, tem muita gente que não gosta dele. Então, junto o pessoal com o profissional, e aí também tem algumas críticas que eu acho exageradas. Palmeiras está mal? Tá. Como o São Paulo está mal, alterna. Como o Corinthians está muito mal com o Thiago. Né? Como o Cuca deu uma remediada no Santos, mas estava muito mal. Assim, o Flamengo vinha muito mal, está tentando melhorar. O Atlético mesmo. Enfim, eu acho que às vezes tem um certo exagero, embora pelo elenco que tem, o Palmeiras pode jogar muito mais bola. O André está te perguntando aqui o que você acha do Brenner. Eu acho o Brenner bom jogador, assim. Só que é o seguinte, como ele subiu muito cedo, é aquela coisa que aí eu concordo com o Diniz. Não pode não prestar num dia, depois o moleque vai mal. Esse daí, o moleque é uma porcaria. Tanto que o São Paulo emprestou ele pro Fluminense ano passado, que ele foi pro Fluminense do Fernando Diniz, o ano passado. Aí ele volta, você treina e vê que o cara tá treinando bem, calma. Às vezes o moleque demora um pouco. Tem moleque que não é que nem o David Neres, que entrou, começou a resolver, jogou pra caramba e já foi vendido. Tem moleque que você segura um pouco mais. Né? Tem uns que entram, vão lá e resolvem. Tem outros que demoram um pouquinho mais. Mas eu acho que ele é talentoso, acho que tem que ter oportunidade mesmo e tem que segurar. Você vê o Paulinho Boia. Não é tudo isso, eu acompanhava ele na base, mas foi no São Bento ano passado que caiu. Pô, eu vi vários jogos do São Bento, o moleque jogou pra caramba, cara. E contra o Atlético Mineiro, o Diniz errou de ter tirado ele. Ele era um dos melhores em campo contra o Atlético Mineiro. Eu acho isso. Até o Menão deu uma porrada. O Menão, meu amigo, o colunista do UOL, São Paulino, a gente conversa muito sobre futebol, sobre o São Paulo todos os dias. E ele escreveu uma coluna dando uma porrada, São Paulo vai trazer um cara que caiu com o São Bento. Eu falei, ô gordo bobo, você viu os jogos do São Bento? Não. O moleque jogou pra caramba, só porque o time caiu, o moleque é uma porcaria. Aí ele falou pra mim, realmente o moleque até aqui tá jogando mais... Dá um tempo pro moleque. E outra coisa, se o moleque for nota 6, 7, cara que é nota 10, ou você, ou nota 8 ou nota 9, eu deixo o moleque, que é barato, cara. Aí eu dei exemplo, ó o Diego Souza, ó o Cícero, ó o Jusilei, ó os bilhões que esses caras aí, e foram tudo embora, cara. Eu tô indo embora e deixaram essa dívida gigantesca aí. Luiz, vamos fazer uma brincadeirinha aqui que eu faço com todo mundo aqui. Vamos lá, palpitão. Atlético... Eu só vou colocar aqui, porque senão vai cair, deu 10% aqui a bateria, pera lá. Vou colocar, nós já estamos terminando já. Vamos lá, Atlético Paranaense e Botafogo. Atlético Paranaense e Botafogo. Você tá vendo eu andando que eu vou atrás do carregador. Eu vou atrás do carregador. Beleza. Quanto é que você acha que vai ser? Atlético Paranaense e Botafogo? Atlético e Botafogo? Atlético Paranaense 2-1. Vai ganhar. Eu vou de 1-1. Eu vou no empate nesse jogo aí.
O Botafogo tá crescendo, eu gosto do time do Botafogo. Eu acho que Fortaleza. o Atlético perdeu Oi. pra caramba, ele tá no sufoco. Tá na É, beira isso aí é o desespero. Outra sacanagem com o Dorival Júnior, né, cara? A gente tá falando de treinador. Porra, nossa senhora, o cara com Covid em casa, Pera, 3 jogos sem ir já. pera aí que eu vou Nossa abaixar aqui senhora. pra pôr na tomada, hein? Pera lá. É. Vamos lá, vamos lá. Ó o Loredo te cornetando aí, ó o Loredo te cornetando, não chora, boca nervosa. O Loredo tá bravo comigo porque eu falo que é Red Bull de Bragança Paulista, que acabou o Bragantino. Ele fica bravo comigo. Não, acabou mesmo, o Bragantino acabou. Não, agora Mas acabou, o Bragantino não tem. não, é Red Bull Bragantino. Eu falei, é o Red Bull de Não. Bragança Paulista, rapaz. O que restou do Bragantino? Não tem escudo, não tem a cor, não tem a camisa, não tem mais nada. Não, não, acabou. Aí ele deu uma cornetada que estava uma entrevista coletiva, lá só tinha Red Bull atrás, ele falou, cadê o Bragantino? Eu falei, não existe, cara, é Red Bull de Bragança. Acabou. E acabou, meu. E vou te falar uma coisa: daqui um tempo, os Chedi lá, o jeito que eles são espertos lá, eles vão fundar outro time em Bragança com o nome Bragantino. Aposto que você quiser. Vai ser o Bragantino Loredo. Fortaleza Esporte. Eu tô sempre pro time do Rogério Ceni. 2-0 Fortaleza, hein? 2-0. Eu vou de 2-1. 2-1. Goiás e Curitiba. Que jogo duro, hein, rapaz? 0-0. 0-0. Outra coisa que eu achei sacanagem também foi o que fizeram com o Rodrigo Pastana e com o Barroca no Curitiba também. Mas o futebol brasileiro é pródigo nisso. É. Infelizmente. Um troço. Eu acho que vai dar Goiás. Goiás vai se recuperar. 1-0. 1-0. São Paulo e Bragantino. São Paulo. Ó, esse jogo é duro, hein? Esse jogo é duro. É jogo para 3-0. E é 1-0, mas como o Loredo tá aí acompanhando, tem só para. Eu vou botar 3-1 para não ficar igual. Fluminense e Flamengo. Fluminense e Flamengo. Rapaz, Flamengo 3-1. 1-3. Vamos ver aqui. Eu vou de 1-1. Fluminense vai segurar. Fluminense vai segurar o Flamengo. Santos e Atlético Mineiro. Que jogo duro, hein, cara? Eu vou colocar 1-0 Santos. 1-0 Santos. Eu vou de 1-1. 1-1. Internacional e Ceará. Eu gosto muito do Gordiola, mas acho que o Inter já tropeçou lá diante do Bahia. E aí eu tô achando que vai dar 2-0 Inter. 2-0, grande Guto Ferreira, Gordiola. Eu vou de 1-0 Inter. Gente finíssima, gente finíssima. Fiz a live com ele também. Corinthians e Palmeiras. Eu vou de Palmeiras. Eu acho que o Luxinha vai derrubar o Thiago Nunes. Acho que vou 3-1 Palmeiras. 3-1. Você é confiante, hein? Esses dois estão apresentando. Eu vou no 0-0 feio, igual ao final do Campeonato Paulista. Não vai mudar nada naqueles dois jogos horrorosos. Hoje eu tava vendo o Lédio Carmona que falou isso hoje. Eu tava vendo na internet, acho que no Twitter, alguma coisa assim, ou no Facebook. Ele falou, eu espero um jogo horroroso como foi. Ele falou? É igualzinho a ele. Bahia e Grêmio. Bahia e Grêmio, 1-1. 1-1. Bahia à espera de Mano Menezes. Aguardando a resposta do Mano. Eu vi que tem o preparador físico dele, que acho que se não me engano, tá sendo operado, tá com algum problema. E o Sidney, o Lobinho, aquele que foi volante de São Paulo, o auxiliar dele, estava com suspeita de Covid. Então ele estava preocupado com essas duas situações. Primeiro, se o auxiliar dele tiver com Covid, pode ser que ele esteja. Então ele queria... E se o auxiliar dele, que está sendo operado também, o preparador físico dele, tiver bem, ele acerta. Então ele até falou para o Bahia, ó, fique à vontade se você quiser, se você tiver pressa, porque eu preciso esperar essas duas situações para eu poder me posicionar, porque isso está me preocupando. Mas Entendi. Eu acho que se isso daí resolver logo, acho que o exame de Covid é rapidinho, né? E a cirurgia se ele sentir que o cara tá bem, eu acho que ele vai aceitar sim, viu? Entendi. Eu vou de 1-0 Bahia. Bahia vai ganhar esse jogo.
Agora você imagina o jeito que tá o Grêmio aí tropeçando pelas tabelas. Imagina se cai o Renato, o que não agita o futebol do mercado, o mercado de treinadores aí, com o Luxemburgo dando meio para cá, com o Thiago Nunes no Corinthians, até o Fluminense mesmo, né? O Darhelma não tá tão firme assim no cargo ali também. Vai agitar bem se o Renato sair dali, viu? Mas eu quero crer, não sei se você concorda comigo, que para o Renato cair do Grêmio é só se ele quiser, cara. E por que eu falo se ele quiser? O Grêmio acabou de ser campeão gaúcho. Todo ano com ele lá, o Grêmio ganhou um título. E tenho certeza que a hora que começar a Libertadores e Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro vai ser a terceira opção dele de novo. Até quando a gente tem um programa na VIT TV, que a gente faz toda segunda e sexta, das 6h30 às 8 no Twitter e na VIT TV mesmo. E eu falei, eu não coloquei o Grêmio entre os times que, para mim, brigariam pelo título. Flamengo, Atlético Mineiro e o Palmeiras. Falei assim, e o Internacional. Ah, mas eu não coloquei o Grêmio porque eu falo, a hora que juntar o negócio aí, a hora que juntar as competições, o Renato larga o brasileiro. E já tá largando, vira e mexe ainda no próprio gauchão aí, entre um jogo e outro, ele escalou reserva. Então, eu acho que o brasileiro, quero crer que isso aí tem apoio da diretoria, que não é só da cabeça dele, que eles conversam lá entre eles, que ele falou, cara, o brasileiro para mim é porcaria. Eu quero ser campeão. Já fui campeão gaúcho. Era obrigação, porque com a rivalidade lá é obrigação. E aí agora, cara, eu quero uma Copa. Eu vou na Libertadores ou vou na coisa. Ou na Copa do Brasil. A Copa do Brasil, oitava de final, você já entra. De repente você já pega um adversário fraco, você já está nas quartas. Se você nas quartas, você pode até pegar também um adversário que não seja dos gigantes. De repente você tem 4 jogos para ser campeão, cara. Então ele pensa assim. Até por isso, eu acho que ele não corre risco. Eu acho, né? Agora, tratando de futebol brasileiro, né? Eu tô achando só que os discursos dele, quando o time dele não vai bem e não está bem no brasileiro, tá muito mascarado. Tá muito. Mas o Renato é mascarado, só que ele tá exagerando na máscara agora. E o problema é que ele tá somando muito poucos pontos no brasileiro, né? Então ele tá ficando muito assim, até pra... você começa... O Inter tá decolando. O Inter tá decolando. O Inter decolando, não basta só você ir mal. Se o seu adversário tá indo muito bem também, esse é um problema, né? E você pega um Campeonato Brasileiro, que você somou, você tá lá embaixo na zona, um time grande, quando cai na zona de rebaixamento. Aí você pega essa maratona da Libertadores, que vai acumular tudo de uma maneira assim, assustadora. Vai ser difícil dele começar a poupar jogadores ali, ou começar a tomar ataque, começar a atacar no Campeonato Brasileiro, tem que abrir o olho. Agora, o que você está sentindo aí do Cavani? Você acha? Eu vi hoje... não vem. Você acha que vem? Não, então, eu acho que o salário dele é impossível, mas a história que eu li em algum lugar, ou de alguma matéria, que como os pais dele estão a fazenda dele é no Uruguai, né? É ali pertinho, vou pegar pertinho. E como assim ele estava querendo ficar um pouco mais dos pais, ele poderia até abrir mão daquele salário multimilionário, pegar um saláriozinho aí de 1 milhão, tipo um Daniel Alves, 1 milhão, 1,5 milhão aí, e pelo menos ficar até o final do ano, até o final do brasileiro, para ficar perto dos pais ali, porque aí você pega um aviãozinho, para ele aviãozinho não é problema, né? Você pega um aviãozinho, desce na fazenda dele, dá 30 minutos do Porto Alegre, na fazenda dele, de avião. E que isso poderia ser, ele venderia acho que 1 ou 2 moleques, e aí com essa grana aí, sei lá, né? Luiz, peraí que o Instagram vai cortar em 10 segundos. A gente volta para se despedir aqui? Beleza, voltamos. Tá, o Instagram vai cortar em 10 segundos, já estamos voltando já, peraí.